Bom dia, Brasil e brasileiros. Que a paz do Senhor Jesus seja contigo e a tua família. Tu e tua casa tenha paz e tudo que possuíres, em nome do Senhor Jesus. Tenha paz, oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Bendito é o que vem em nome do Senhor Jesus. Que assim seja feita a vontade do Senhor Jesus, que tudo faz do seu agrado para o seu louvor. O Senhor que não aceita a glória que vem do homem e nem dá a sua glória a outra, e nem a sua honra à imagem de escultura. Que toda glória seja dada ao Senhor, Pai, no nosso país, no trabalho das nossas autoridades e na família de todos nós, e principalmente, Pai, em toda essa nação, que nós estamos precisando muito do Senhor, por estar passando por um momento de provação. Provação essa que ninguém está entendendo o que está acontecendo com o nosso país. O que se sabe, Pai, é que a nação está sem entender nada. O que vai acontecer, o que está acontecendo, o porquê de tudo isso. Mas o Senhor sabe de tudo, porque o Senhor é misericordioso, é compassivo, é tardio para irar e é grande poder. É pelo teu poder que eu estou aqui, diante do Senhor, nesse santo lugar, nesse santo monte, para que o Senhor venha agir em favor de todos nós, em favor da nação e principalmente das autoridades. Porque toda autoridade são instituída pelo Senhor, instruída pelo teu Espírito e consagrada pela nação através do voto. Mas a verdade é essa, Pai, é que as autoridades estão mais perdidas do que a nação. Pela falta de entendimento, pela falta de conhecimento, até mesmo pela falta de fé. Porque o Senhor é quem tem promessa na nossa vida, na nossa família, no nosso país e em toda essa nação. Promessas de prosperidade, de estabilidade, de paz, de amor, de justiça. E o Senhor é fiel para cumprir. Só que as nossas autoridades, Pai, pela falta de entendimento e de conhecimento, principalmente pela falta de fé, está anulando as promessas do Senhor na nossa vida, no nosso país, nas nossas famílias e em toda essa nação. Tirando a estabilidade da família, dos trabalhadores, dos empresários. Sem misericórdia. Desestabilizando o país. Deixando de ser um país próspero e abençoado pelo Senhor, para viver na iniquidade, para viver na corrupção. E assim, Pai, o nosso país está perdendo a paz. As famílias, os trabalhadores, os empresários, porque quem tem paz
no nosso país? Sendo que a paz é uma das promessas do Senhor na nossa vida, no nosso país e em toda essa nação. Por isso eu venho até aqui, Pai, nesse santo lugar, nesse santo monte, pedir ao Senhor para que o Senhor venha agir em favor de todos nós, em favor da nação, em favor da família, principalmente das nossas autoridades. Porque assim diz a palavra do Senhor, que nós somos limitados, nós temos os nossos limites previamente estabelecidos pelo Senhor. Mas o limite das nossas autoridades chegou ao fim. Aonde elas não sabem o que fazer mais. E nem como fazer. Tudo que faz só dá errado. Por isso eu peço ao Senhor, Pai, para que o Senhor venha abençoar as nossas autoridades, na sabedoria, no entendimento e na ciência. Porque a sabedoria, o entendimento e a ciência é dom que vem do Senhor. E as nossas autoridades já não estão se entendendo um com a outra. Já não tem sabedoria de diálogo. Está faltando tudo no coração das nossas autoridades, Pai. Está faltando amor. Está faltando entendimento. Está faltando sabedoria. Tudo por causa do poder. Aonde o poder dominou. Sendo que o poder, só quem tem poder é o Senhor. O Senhor apenas institui autoridade ao homem, mas não dá o poder ao homem de dominar. Não, Pai. Por isso eu venho pedir ao Senhor que o Senhor abençoe as nossas autoridades. Para que elas venham entender o compromisso que elas têm com o nosso país. Porque são elas responsáveis pelo desenvolvimento do país, o crescimento da família e a dignidade dos trabalhadores. São elas, Pai, responsáveis pela saúde e a educação da nação e o bem-estar da família. E ninguém tem isso mais, Pai. Ninguém tem mais. Ninguém sabe o que é estabilidade. Ninguém sabe o que é prosperidade. Ninguém sabe o que é paz. Tudo por falta de entendimento e de conhecimento. Porque vem aí o dia 7 de setembro, um dia comemorativo da independência, que deveria comemorar a independência, mas nós vamos estar na rua clamando por justiça. Foi trocado, Pai, a independência pelo clamor da justiça, pela misericórdia do Senhor, para que o Senhor venha ter compaixão de todos nós. Porque a justiça do homem, Pai, se tornou parcial. Uma justiça combinada, uma justiça onde eles sabem o que fazer, do jeito deles, do jeito que eles acham que tem que ser. E não é, Pai. E não é o que está na palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que a justiça é constituída.
de justiça, misericórdia e fé. Para entender, a justiça é satisfação, é condição de vida, é liberdade. E isso nós não temos. Essa é a razão da nação ir para a rua dia 7 de setembro. Clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, para que o Senhor venha agir em favor de todos nós, para que nós consigamos continuar com a nossa liberdade, com a nossa independência, para que a justiça do Senhor seja feita no nosso país. Porque só o Senhor tem o poder, Pai, de fazer justiça, de perdoar e de dar uma nova vida, um novo lar, um novo entendimento, uma nova família, uma nova oportunidade. Assim como o Senhor dá uma nova oportunidade, o Senhor vai dar uma nova independência para o nosso país, para o nosso povo. Porque o que nós estamos querendo é independência do domínio do homem, da escravidão do homem, Pai. Porque a nação está sendo escravo das autoridades, do homem. Como se fosse cavalo ou mula, que sem entendimento os quais estão sendo dominados com freio e cabresto. Porque não se pode falar nada, não se pode fazer nada em favor da vida ou da família, ou do trabalhador. Tudo que fala, o que tenta fazer em favor da família, em favor do trabalhador, em favor do empresário. É oprimido, Pai, é oprimido. Por isso eu venho pedir ao Senhor, Pai, que toca no coração de todas as autoridades e abra o entendimento delas, Pai. Porque o Senhor é quem conhece o coração das autoridades. O Senhor é quem sabe o que passa no coração do homem. Porque o Senhor é quem fez o homem à imagem e à semelhança do Senhor, podendo ser o seu imitador, tanto em obra como em palavra. E o Senhor está no céu, e o homem aqui na terra. Nos seus limites. O homem chegou aos limites dele. Então que o Senhor, Pai, venha fazer do homem uma nova criatura, um novo homem. Dá ao homem uma nova direção, uma direção com mais entendimento, com mais sabedoria nas escolhas, nas atitudes e nas necessidades. Para que o homem venha entender que o Senhor é Deus e fazer tudo aquilo que for do teu agrado para o teu louvor. Que o Senhor, Pai, desça sobre as nossas autoridades ou o homem com teu Espírito e enche do teu Espírito o Espírito de sabedoria, de entendimento, de paz, de amor, de justiça, de misericórdia e de fé. Renova o homem, Pai, com teu Espírito a cada manhã, com todas as forças pelo teu poder, e restaura na saúde, no amor, na família, ao anoitecer, e restabelece, Pai, no entendimento, na ordem, na justiça do Senhor, que aonde o homem passar, ou chegar, ou estiver, que não seja a presença do homem, mas sim do Senhor em espírito e em verdade. Que o teu Espírito seja a força que conduz o homem, a luz que ilumina os caminhos do homem e a paz que reina no coração, na casa, na família, no trabalho. Que no trabalho do homem não seja o homem, mas sim o Senhor, em espírito e em verdade.
Que o homem seja nas mãos do Senhor um instrumento usado pelo Senhor, instruído pelo teu Espírito e inspirado, Pai, na tua sabedoria para entender as dificuldades da vida, da família, do trabalho e discernir o melhor sem prejudicar o irmão, sem prejudicar o próximo. Que no trabalho do homem não seja o homem, mas sim o Senhor, que o homem possa fazer o trabalho dele sem sentir o cansaço, a dificuldade, sem prejudicar o irmão, sem prejudicar o próximo e fazer tudo aquilo que for do teu agrado para o teu louvor, porque tudo o Senhor faz do teu agrado para o teu louvor. O Senhor que não aceita a glória que vem do homem e nem dá a sua glória a outro, nem a sua honra a imagem de escultura. Que toda a glória seja dada ao Senhor, na vida, na família e no trabalho do homem, e que o Senhor receba e congratule e abençoa o homem, Pai, na saúde, no amor, na prosperidade, na família, para que o homem venha ter estabilidade, com paz, com amor, com justiça, e ser abençoado pelo Senhor e aprovado pelo mundo, pelas nações, pelas autoridades, que são as que mais precisam de bênção do Senhor, são as autoridades. São as que mais precisam do Senhor, são as autoridades, por elas ser responsável pela nação, pelo país, pelo compromisso que elas têm com o nosso país. As nossas autoridades estão pensando que não tem compromisso com o país, com a nação, com o povo. Parece que elas foram colocadas lá para viver do jeito que elas quiserem, ou achar que tem que ser do jeito delas, mas não é, Pai. Elas têm que entender que elas têm que entender as dificuldades do país, das famílias, dos trabalhadores, dos empresários, e atender a necessidade da nação, do órfão, da viúva, do inocente, do necessitado, do encarcerado, do enfermo, dos nossos médicos e de tantos, Pai, que têm necessidade de justiça, de atenção, de proteção, de amor, de uma nova direção com mais entendimento, com mais sabedoria, nas escolhas, nas atitudes e nas necessidades. E as nossas autoridades estão agindo como se elas não tivessem compromisso com o país, com as famílias, com os trabalhadores, com os empresários, que são aí os responsáveis pelo desenvolvimento do país, o crescimento da família e a dignidade do trabalhador. O que seria desse país se não fossem os empresários, os agricultores, os lavradores, os caminhoneiros, os trabalhadores que são os mais prejudicados pelas autoridades? O que seria desse país se não fosse o bom entendimento desses trabalhadores? Por isso eu venho pedir ao Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor toca no coração das nossas autoridades, para que elas, Pai, venha fazer tudo aquilo que for do teu agrado para o teu louvor. Que o Senhor abra o entendimento de toda esta nação, nas tuas palavras, nos teus conselhos. Porque se não houver o entendimento, não haverá prática. E assim o Senhor não será glorificado. Então que o Senhor abra o entendimento de todos nós, para que nós possamos entender e pôr em prática, e te glorificar, te louvar, te adorar. Porque assim diz a palavra do Senhor,
que é importante que haja partido, mas que não façamos nada por partidarismo, por vanglória, mas sim por humildade, amor ao trabalho, à família, ao próximo. Que tudo seja por amor e não por interesse próprio. Porque as nossas autoridades estão trabalhando pelo interesse próprio e não por amor, não pelo país, não pela nação, não pelas famílias. É só olhar o que está acontecendo no nosso país que vai entender. Nós moramos em um país aonde 99% é cristão. Nós falamos de Jesus, acreditamos em Jesus, ouvimos a palavra do Senhor Jesus, nós sabemos quem é Jesus. Nós conhecemos o Senhor Jesus. E o nosso país é um país democrático, onde se fala de democracia, onde se fala de liberdade, onde se fala de justiça. Mas nós estamos vivendo no comunismo, no socialismo, sei lá o quê, nem sei o que nós estamos vivendo. Porque você não pode falar de Deus, que é proibido. Você não pode falar de democracia, porque não tem liberdade. Você não pode viver a democracia, porque não tem justiça. A justiça é parcial. O que nós estamos vivendo? Por isso eu peço, Senhor, Pai, que abra o entendimento de todos nós, Pai, para que nós possamos entender as Tuas palavras e pôr em prática. Porque não só ouvir a palavra do Senhor não vai adiantar. Nós temos que ouvir e entender. Eu sei que o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, o Senhor é tardio para irar e é grande poder. É pelo Teu poder que eu peço, Senhor, é pela Tua misericórdia que eu peço, Senhor, que abra o entendimento de todas as autoridades, de toda essa nação, Pai. Para que esta nação venha entender que o Senhor é Deus e fazer tudo aquilo que for do Teu agrado para o Teu louvor, que é ouvir a Tua palavra e pôr em prática. Falar de democracia e aplicar a justiça. É isso que nós precisamos pôr em prática e fazer para Te agradar, para Te louvar, para Te adorar, Te exaltar. Porque do jeito que nós estamos agindo, nós está contrariando os mandamentos do Senhor, as leis do Senhor, os estatutos do Senhor. Por isso eu venho pedir ao Senhor, Pai, pela Tua misericórdia, que nesse 7 de setembro, que é o dia da independência, que o Senhor venha dar uma nova independência ao nosso país, ao nosso povo. Porque quando o nosso país estava sendo corrupiado, sorrupiado, vivendo na corrupção, foi clamado ao Senhor
que mandasse um presidente, que abençoasse um presidente, que tivesse o coração puro e as mãos limpas, que tivesse conhecimento e razão social e direitos humanos, porque nós estava sendo tratado igual burro, cavalo. Que fosse nas mãos do Senhor um instrumento usado pelo Senhor, instruído pelo teu Espírito, inspirado na tua sabedoria, para entender as dificuldades do país, das famílias, dos trabalhadores, dos empresários, e atender a necessidade da nação. E assim o Senhor fez, Pai. O Senhor abençoou o presidente que hoje nós temos no país, que luta pela nação, que luta pelo povo, que busca pelo povo, que está aonde o povo está. Não é um presidente que está escondido do povo. Ele é um presidente presente, constante, no meio da nação. Aonde a nação está, ele está junto, ele tem o mesmo sofrimento da nação, ele tem o mesmo coração da nação. Mas, infelizmente, só ele, Pai, está lutando pelo país, pela nação. Só ele e os seus ministros. Por isso eu venho pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor desça com teu Espírito sobre ele e abre o coração dele, dê a ele autoridade de presidente, autoridade do país, porque ele é um representante do Senhor aqui na terra. Assim como o Senhor é o Senhor de todos os exércitos, ele é o presidente de toda a nação. Assim como o Senhor é o Senhor dos senhores, ele é a autoridade máxima das autoridades. Mas por causa da falta de justiça, eles querem tirar o poder dele, querem tirar o mandato dele, como se pudesse. Não pode, Pai, porque portas que o Senhor fecha, o homem não tem poder para abrir, e portas que o Senhor abre, o homem não pode fechar. E o Senhor fechou a porta da corrupção com a vinda do nosso presidente. O nosso presidente foi abençoado pelo Senhor para fechar a corrupção, para acabar a corrupção. E acabou. Há quanto tempo não tem corrupção no nosso país? Esse é o motivo das outras autoridades estar revoltadas com ele. Porque ele não está fazendo a vontade deles. Ele está fazendo a vontade do Senhor. Ele está fazendo a vontade do país, atendendo às necessidades do país. Porque é só olhar para as obras que ele tem realizado, para os trabalhos que ele tem feito, que vai entender que o Senhor tem abençoado ele. Mas mesmo assim, ele é muito criticado por tantos que não querem o que ele faz e o que ele está fazendo. Por não acreditar no Senhor. Tem gente que está perdendo o império, está perdendo tudo que tem para lutar contra ele. E vai perder até as forças. Até as forças vai perder, porque a porta que o Senhor fechou, portas que o Senhor fecha, o homem não tem poder para abrir e não vai abrir. Por isso eu peço ao Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abra o coração dele e coloca no coração dele aquilo que for da tua autoridade, porque só o Senhor tem autoridade no céu, na terra, no mar, em tudo que neles há, porque o Senhor é o dono. O Senhor é quem fez o mundo e tudo que nele existe. O Senhor é o Senhor do céu e da terra.
e que não habita em santuário feito por mão humana e não é servido por mão humana, como se de alguma coisa o Senhor precisasse. O Senhor a quem a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. De um só o Senhor fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites de sua habitação. Nós somos limitados. Nós temos os nossos limites previamente estabelecidos pelo Senhor. Por isso eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor age em favor do nosso presidente, que o Senhor abra o entendimento dele, abra o coração dele, para que ele venha levantar um exército de homens valentes junto com ele, homens que tenham o coração puro e as mãos limpas, que tenha conhecimento e razão social e direitos humanos, e que seja nas mãos do Senhor um instrumento, usado pelo Senhor, instruído pelo teu Espírito, que o Senhor abençoe o nosso presidente e os seus ministros, e abençoa, Pai, todas as autoridades, que assim crê no Senhor, aquelas que crê nos Senhores, aquela que crê que o Senhor pode fazer deste país um novo país, fazer deste país um país mais justo, com mais igualdade, melhor distribuição de renda, com mais dignidade às famílias e aos trabalhadores. Por isso eu peço, Senhor, Pai, que abençoe o nosso presidente. Abençoa ele, Pai. Para que ele, dia 7 de setembro, venha definir a independência desse país. Para que dia 7 de setembro, quando chegar o dia 7 de setembro, ele saber o que fazer para não prejudicar a nação, para não prejudicar as famílias, para não prejudicar os trabalhadores, os empresários, mas para que esse país venha a ser independente, um país com justiça, um país com liberdade, um país que venha viver o amor ao próximo, viver o amor à família, viver o amor de irmão para irmão. Porque quem é que sabe o que é amor, Pai? Se os filhos já estão contra os pais, o pai contra o filho, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. E assim os inimigos do homem são os da própria família, os da própria casa. Quem é que sabe, Pai, o que é justiça mais? Quem é que sabe o que é amor? Quem é que sabe o que é independência? Ninguém sabe mais. Por isso eu peço, Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoa essa nação, faz desta nação uma nova nação, um novo povo, uma nova geração, uma geração com mais entendimento, com mais sabedoria, nas escolhas, nas atitudes e nas necessidades. Só para nós entender no que diz a palavra do Senhor Jesus, eu vou ler uma mensagem aqui no livro de Mateus, número 23. Do versículo 1 ao versículo 12. Veja isso aqui. Jesus censura os escribas e os fariseus. E então falou Jesus a multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Aonde que está esses escribas e esses fariseus? Está aqui no nosso país.
que assentou lá na cadeira, lá no, ó, e não quer nem saber do compromisso que eles têm com o nosso país, com as famílias, com os trabalhadores. Esses que são os escribas, os fariseus, porque não estão nem preocupados com a necessidade da nação. E olha mais o que Deus diz. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém, não o imiteis nas suas obras, porque dizem e não faz. Então, quando Deus fala para nós fazer e guardar o que eles mandam, são as leis, que nós devemos pagar os nossos impostos em dia e cumprir as leis, E vamos mais para frente. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, mas os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos, nem com um dedo, querem se movê-lo. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alarga seus falactérios e alonga as suas franjas e ama o primeiro lugar nos banquetes, as primeiras cadeiras na sinagoga e saudação nas praças, a serem chamados de mestre pelos homens. São as nossas autoridades que querem isso, sem merecer. Elas querem fazer tudo isso, mas sem merecer, porque elas não fazem por merecer. O que a gente vê aí é a nação revoltada com as autoridades. A única autoridade dentro do nosso país que sai na rua, que é abraçado por todo mundo, que é conhecido por todo mundo, que é visto por todo mundo, é só o presidente da República. Que tal se as outras autoridades mudar o entendimento e passar a ser assim? Ser tratado como excelência, ser tratado como dignidade, ser tratado como autoridade. Mas pela falta de entendimento e de conhecimento, pelo limite que tem, perderam a situação, perderam o controle da situação. Hoje não pode nem sair na rua, porque se sair, o que é que vai acontecer? Pois é, aí é que está. É isso que precisa ser mudado no nosso país. As autoridades têm que ser tratadas como excelência. Para nós entender o que está escrito aqui, só para nós entender, a autoridade tem que temer a lei. Ela tem que temer a lei. O que é temer a lei? Usar a lei para ajudar o próximo, ajudar o necessitado, ajudar o trabalhador, ajudar o empresário. Não é para esconder atrás da lei igual eles fazem, não. Porque se você olhar no nosso país, as nossas autoridades usam as leis para se proteger. Para se proteger. Elas levam a lei, está na frente dela. Ela tá na frente da lei. Ela está acima da lei. Como se a lei não existisse. E ela usa a lei para proteger ela. Para proteger. E assim não pode. Assim não é o que está escrito aqui. Porque nós somos um país de cristão. Nós falamos da Bíblia. Nós usamos as palavras de Deus para sobreviver nessa terra. Só que a prática está ao contrário. Se você olhar, as nossas autoridades têm de tudo que você pensar. Elas têm tudo.
Elas têm a Constituição a favor delas, elas têm a lei para proteger elas têm tudo. Tem auxílio moradia, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem não sei o quê. E nós, o que nós tem? Nada, nada. A única coisa que nós temos é a misericórdia de Deus. Que Deus, pela compaixão dele, pela misericórdia dele, ainda dá o que viver, como viver. Viver do jeito que nós estamos vivendo. É isso que nós precisamos entender e abrir o nosso entendimento. Vamos ver se nós vamos abrir o nosso entendimento a partir do dia 7 de setembro. Mudar o nosso entendimento, entender que as autoridades são responsáveis pelo desenvolvimento do país, pelo crescimento da família e a dignidade do trabalhador, responsável pela saúde e a educação da nação e o bem-estar da família. Então, de que forma isso? Nós temos que escolher melhor as nossas autoridades. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que fazer. Essas autoridades que lutam contra o país, que trabalham contra o país, que trabalham contra a nação, nós temos que entregar ela na mão de Deus e agradecer a Deus por tudo que elas fizeram. E pedir a Deus que Deus restitui. Porque toda autoridade é instituída por Deus. Então vamos pedir a Deus para que Deus venha abençoar novas autoridades, que tenha mais entendimento, que seja nas mãos de Deus um instrumento, que seja abençoada por Deus, porque não adianta nós ficar morando num país de cristão e ser administrado por fariseu, por escriba. Adianta? Não adianta. Então é isso que nós temos que entender, é isso que nós temos que buscar em Deus, sabedoria, sabedoria para entender o que nós temos que fazer. E o melhor entendimento é esse. Nós já temos, a palavra de Deus diz que nós devemos seguir exemplo, dar exemplo e seguir exemplo. Que o nosso exemplo a ser seguido seja o Senhor Jesus. Mas nós podemos tirar exemplo, fazer exemplo. Nós já temos o nosso presidente que está aí dando o exemplo. Veja o exemplo que ele dá. Ele não tem partido, ele não trabalha por partidarismo, ele não tem partido, ele trabalha sem partido. E olha o que esse homem faz para o país. E olha o que esse homem é no país. Ele é a chave do nosso país. Se nós perder esse homem, é como se nós tivéssemos perdido a chave do nosso país. É isso mesmo, ele é a chave do nosso país. Se nós perder esse homem, pode ter certeza que nós perdemos a chave do país. Porque tudo que nós precisamos está no coração dele, está na mente dele. Sabe por quê? Porque ele é um homem abençoado por Deus. Ele é um homem instruído por Deus. Ele é um homem inspirado na sabedoria de Deus. Olha, quando o inimigo trabalha contra ele, a hora que o inimigo pensa, agora nós derrubou nada. Quando olha para cima, ele está lá em cima, sentado na cadeira, de coroa ainda, ó, com a coroa na cabeça. E o inimigo está lá embaixo, perdidinho de tudo, sem saber o que fazer. Então nós temos que segurar essa chave, que está na mão dele. Ele é a chave. Se nós perder esse homem, perdeu a chave do nosso país. Mas assim como Deus abençoou ele e colocou ele lá naquela cadeira da presidência, Deus vai livrar ele do inimigo, do perigo, de tudo aquilo que não agrada a Deus, que não serve a Deus. Por isso que nós temos que ir, dia 7 de setembro, lutar em favor da nossa justiça, da nossa liberdade, da nossa família, principalmente da nossa igreja, da religião,
Porque se nós não lutar em favor disso, se nós perder essa chave que é o nosso presidente, a primeira coisa que nós vamos perder é o direito de ir na igreja, é o direito de ouvir a palavra de Deus, porque eles sabem o que Deus fala na Bíblia. Eles usam a Bíblia, mas para fazer mal para o povo, para fazer o povo perecer, para fazer o povo sofrer. Eles usam a Bíblia para isso. Por quê? Sabe por quê? Porque eles sabem que nós não temos entendimento na palavra de Deus. Porque eles sabem que nós só falamos da palavra de Deus, mas não tem prática, não põe em prática. Por isso é que nós temos que segurar essa chave. Essa chave está na mão do presidente da República. Vamos orar a Deus para que Deus venha abençoar ele e que ele venha fazer a coisa certa para o país. Para que o país venha se livrar dessa legião de maligno e potestade. Desses escribas, esses fariseus. Só que não adianta ele como chave fazer a coisa certa. Nós também temos que reforçar essa justiça. Nós também temos que escolher melhor quem vai governar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Porque não adianta ter só um presidente bom e ter os governadores que não valem nada. Ter os prefeitos que não valem nada. Então nós temos que ter igual. Tem que ser todos por um. E esse um tem que ser Deus. Esse um tem que ser Deus. Não existe essa de esse é aquele e aquele é aquele. Não. Em primeiro lugar, nós já não colocamos Deus acima de tudo e acima de todos. Abaixo de Deus, quem é que está no nosso país? Não é o nosso presidente? Então vamos. Todos por ele. Prefeito, governador, vereador, deputado, senador. Vamos escolher melhor. Vamos escolher melhor. Para que o nosso país, para que as nossas famílias, para que os trabalhadores, os empresários tenham uma vida mais digna, com mais liberdade. Porque nós estamos perdendo a nossa... Nós já perdeu. Agora nós temos que lutar para conseguir ela de novo. E olha o que diz a palavra aqui. A ninguém sobre a terra chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está no céu. E nem sereis chamados de guia, porque um só é o vosso guia, o Cristo. É o que eu acabei de falar agora. Que seja ele o nosso guia, porque ele está acima de tudo e todos. Então é ele. Todos por um. Esse um é ele. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem é o maior dentre nós? O nosso presidente. Vê que ele age como se ele fosse o servo. Ele é o nosso servo. Porque aqui, na Bíblia, aqui também está escrito que o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E assim capacitar os seus subordinados. Vamos entender? Porque são eles responsáveis pelo desenvolvimento e o crescimento da nação e a dignidade do trabalhador. São eles responsáveis pela saúde e a educação da nação e o bem-estar da família. Então, por isso é que nós temos que pôr autoridade lá, que não vai entrar para ser servida, e sim para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Não é para ficar lá igual essas que estão aí, não. Porque se nós olhar, elas estão servidas e nós estamos perecendo.
nós estamos sem nada. Nós estamos passando por necessidade, por dificuldade. E elas estão salvas. Você sabe o que é salvação? É só olhar para a vida das nossas autoridades que você vai entender o que é salvação. É só olhar, sim. É só olhar. Eles têm prosperidade, eles têm estabilidade e eles têm paz. Sabe por quê? Porque a lei protege eles. A lei protege eles. Agora, e nós? Nós temos prosperidade? Nós temos estabilidade? Nós temos paz? Não. Então pronto. Então quer dizer que a lei não protege nós. A lei não favorece nós. O que a lei favorece nós? Nada. Nada. Então é isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que buscar em Deus sabedoria para poder colocar a lei ao nosso favor. Porque o homem ele tem que ser temente a Deus para ele temer a lei. Porque se ele não for temente a Deus, ele não é temente à lei. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos entender? Eu vou falar e nós vamos entender. Eu tenho certeza que nós vamos entender. Se não nascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Como vai fazer justiça se não tem o reino de Deus? Só quem tem o reino de Deus faz justiça e sabe o que é justiça. Sabe por quê? Porque Deus é amor, Deus é justiça, Deus é paz. Se não houver amor, não haverá justiça. Se não haver justiça, não haverá paz. Como podemos ter paz se não praticamos o amor de Deus? Opa! Então é fácil. Como que o nosso país pode ter paz se nós somos um país de cristão, um país que fala de amor, um país que fala de democracia e administrado por corrupto, fariseu, escriba? Não. Sabe por quê? Porque olha o que diz a palavra de Deus. Como que pode ter paz se não praticamos o amor de Deus? Você acha que um corrupto tem amor a Deus? Você acha que um escriba tem amor a Deus? Você acha que um fariseu tem amor a Deus? Não. Sabe por quê? Porque se ele tivesse, nós não estávamos indo para o dia 7 de setembro clamar por justiça, por independência, clamar por liberdade, clamar pelas nossas famílias. Sabe por quê? Porque eles não entendem a dificuldade do país, a dificuldade das famílias, a dificuldade dos trabalhadores, a dificuldade dos empresários. Eles não entendem. Eles querem nem saber. Eles querem lascar o fardo deles em cima das nossas costas e eles mesmo nem com o dedo querem se mover. É isso que nós precisamos entender. Porque eles não vão entender isso nunca. Eles não vão entender isso nunca. Eles não vão atender, muito menos atender às nossas necessidades. Atender o órfão, a viúvo, o inocente, o necessitado, o encarcerado, o enfermo, os nossos médicos. Eles não vão fazer isso nunca. Sabe por quê? Porque senão não vai sobrar para eles. Eles vão perder a cadeira. Eles vão perder a cadeira de Moisés. E é isso que nós temos que mudar o nosso entendimento. Colocar lá na cadeira de Moisés homens que tenham o coração puro, as mãos limpas, que tenha conhecimento e razão social e direitos humanos, que tenha
que seja nas mãos de Deus um instrumento usado por Deus. Aquele homem que vai deitar na cama preocupado com o futuro da nação. Aquela autoridade que vai deitar na cama preocupado com o futuro das crianças, dos jovens, nas escolas, na educação, que vai aplicar a ciência. Porque vamos entender, se não houver ciência, não haverá tecnologia. Se não haver tecnologia, não haverá trabalho com qualificação. E se não haver trabalho com qualificação, não teremos estabilidade financeira. E assim seremos escravos do homem, dominados pelo homem. A vida inteira, a vida inteira. Sabe por quê? Porque eles conhecem a Bíblia. Eles sabem o que diz a Bíblia. Só que ao invés de eles fazerem o que está aqui na Bíblia, eles convertem em maldade, em maldade. Sabe por quê? Porque eles sabem que nós não entendemos a palavra de Deus. Eles sabem que nós não temos conhecimento na palavra de Deus. Por isso que eles fazem isso. E se nós perder essa chave, a primeira coisa que eles vão fazer é fechar as igrejas, acabar com a palavra de Deus, para que nós continuemos sempre dominados por eles, sempre na mão deles. Então vamos aproveitar que essa é a oportunidade que Deus está dando a nós. Essa é a oportunidade. Deus já deu a chave, que é o nosso presidente. A chave nós já temos na nossa mão. Vamos entender por que o nosso presidente é a chave? Porque além do presidente, nós temos o exército ao nosso favor. Além do exército, nós temos todas as forças armadas, a polícia. Aí a lei passa a estar do nosso lado. Olha, dia 7 de setembro, a lei está do nosso lado. O exército está do nosso lado. O nosso presidente está do nosso lado. E mais algumas autoridades. É o dia de nós ganhar a independência. É o dia de nós se libertar dessa maldição. Sabe por quê? Porque isso é uma maldição. Isso é uma maldição. Ó, tem vários tipos de espírito no nosso país. O espírito da destruição, o espírito da pobreza, o espírito da avareza, o espírito da imundícia, o espírito da miséria, o espírito da enfermidade. E aí vai, vários espíritos. O vício das drogas, do remédio, tudo isso causado da corrupção. Porque a corrupção é a pior desgraça de um país. A corrupção na ideologia do homem, aqui na Bíblia, é a iniquidade. Deus abomina a iniquidade. Assim como ele abomina a iniquidade, ele abomina a corrupção. E a corrupção é a pior desgraça de um país. Porque leva a nação à miséria, leva a nação à imundícia, leva a nação à pobreza. É só ler a Bíblia que vai entender. Se não combater a corrupção, nada feito, nada feito. Por isso que nós temos que segurar essa chave, que é o presidente. Porque ele é o muro, ele é a parede contra a corrupção. Se nós salvar o nosso presidente, nós vamos salvar o nosso país da corrupção. E se nós salvar o nosso país da corrupção, o nosso país vai ser um país próspero, um país abençoado. Já é abençoado. Já é abençoado. Só de ter esse presidente aí combatendo essa corrupção, só de ter esse presidente aí no meio do povo, lutando junto com o povo,
só de ter o exército junto com o povo, as autoridades armadas. Nós já somos abençoados. Nós vamos lá dia 7 de setembro só para confirmar a nossa bênção. Porque Deus já determinou. Aquilo que Deus determinar, o homem não pode voltar atrás. Sabe por quê? Porque assim determinou o Senhor de todos os exércitos, dizendo: assim como eu pensei, sucederá. Assim como determinei, assim se efetuará. Este é o desígnio que se formou concernemente a toda a terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque assim determinou o Senhor de todos os exércitos. Quem, pois, invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, fará voltar atrás? O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Tudo que o homem pode ser é agraciado pela graça e a misericórdia de Deus. Porque ser agraciado pela graça divina é algo maravilhoso e extraordinário. Nós somos remidos pela graça, abençoados pela graça, curados pela graça, protegidos pela graça, escolhidos pela graça, salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o justo, Ele mesmo. Oh, glória! Aleluia, 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 aleluia! Oh, glória! E os vossos olhos verão e direis que o Senhor será engrandecido além do limite de Israel. O filho honra o pai e o servo a seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu tremor? Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às minhas súplicas, o meu clamor, e o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males, porque o Senhor dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada de coração. E ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe a fim de dar aquele que lhe agrada ao Senhor. Oh, glória! Aleluia, aleluia, aleluia! Nós fomos escolhidos, gente. Nós fomos escolhidos. Nós fomos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer ter um exemplo do que eu estou falando? Olha para os outros países vizinhos e olha para o nosso país. Se nós não fomos salvos, vê nos outros países vizinhos se tem uma autoridade em favor da nação. Assim como nós temos o nosso presidente ao favor de todos nós. Olha para as outras nações, se o país delas está prosperando assim como o nosso está prosperando. Então nós fomos salvos, gente, nós fomos escolhidos. Agora é só nós confirmar a nossa bênção que Deus deu dia 7 de setembro. Todo mundo. Aquele que não puder ir na rua, faz uma oração em casa. Pede a Deus para abençoar o nosso presidente, para abrir o coração do nosso presidente, para que o nosso presidente venha fazer a coisa certa, para que ele venha fazer a coisa correta, para que o nosso país venha ser libertado, para que o nosso país venha ser um exemplo para o mundo, um exemplo de superação, de perseverança, de justiça, de amor, de fé, através do trabalho do nosso presidente. Para que o mundo venha entender que Deus é Deus e glorificar a Deus, porque é o único que é digno de toda honra e de toda glória. Só Ele é digno de toda honra e de toda glória. Então que toda a glória seja dada a Deus no nosso país, nas nossas autoridades, principalmente no trabalho do nosso presidente. Que Deus abençoe ele mesmo, com todas as forças, com todo o poder, com toda a sabedoria, para que ele venha investir na ciência, na tecnologia,
para que o nosso país venha ter trabalho com qualificação, para que nós tenhamos estabilidade financeira e assim seremos libertados. Porque ele é a chave, ele é a chave. O nosso presidente é a chave. Se nós não perder essa chave, misericórdia, misericórdia mesmo. Olha o que diz essa palavra aqui. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Você vê que eles humilham demais o nosso presidente. O nosso presidente é muito humilhado. Será, gente. Eu nunca vi isso na minha vida, eu estou com 60 e tantos anos. Eu nunca vi um presidente da República ser tão humilhado igual esse nosso presidente é. Será que isso é certo? Será que isso é justo? Para nós que somos cristãos, para nós que acreditamos em Deus, para nós que vamos na igreja buscar em Deus tudo aquilo que nós precisamos, sendo uma das nossas necessidades, a maior necessidade que nós temos é um bom presidente no país. E nós temos esse presidente. Será que é certo ele ser humilhado desse jeito? Será? Não, não. Ele é um representante de Deus aqui na terra. Porque eu vou lembrar mais uma vez, toda autoridade são instituídas por Deus. E instruída pelo Espírito Santo. E consagrada pela nação, através do voto. Quantos milhões de votos colocou aquele homem lá no poder? Para fazer o que ele está fazendo, porque ele está fazendo certo. Ele está fazendo certo. Por ele fazer certo, será que é certo humilhar ele? Será que é certo? Não. Mas olha o que diz a palavra de Deus. Quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, chegou o dia de nós exaltar o nosso presidente, exaltar o nosso país, exaltar a nossa família, exaltar a nossa vida, a nossa liberdade, exaltar a nossa justiça. Sabe por quê? Dia 7 de setembro. Porque assim como eles humilharam o nosso presidente, o nosso país também foi humilhado. Assim como eles humilharam o nosso presidente, as nossas famílias foram humilhadas. Assim como eles humilhou o nosso presidente, os nossos empresários também foram humilhados. Todos nós fomos humilhados. Então agora chegou a hora de nós exaltar o nosso país, exaltar o nosso presidente, exaltar nossas famílias, exaltar os trabalhadores, os empresários e honrar essa palavra que está aqui, glorificando a Deus. Porque assim diz a palavra de Deus, que o filho honra o pai e o servo a seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu tremor? Então vamos honrar a Deus, que é o Pai, Ele é o único Pai. Esse Pai que nós temos aqui é só um instrumento na mão de Deus. Aqui está escrito, para quem quiser saber. A ninguém sobre a terra chameis de vosso Pai. A ninguém na nossa terra chameis de vosso Pai.
Porque só um é Pai, Cristo, Deus. Só Ele é Pai, só Ele é digno de toda honra e de toda glória. Só Ele é digno de todo tremor. Isso significa que nós temos que ter temor à lei, às leis, os estatutos, os mandamentos dele. É só entender a palavra. Se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu tremor? O tremor de Deus na nossa vida está nas leis dele, nos mandamentos dele, nos estatutos dele. É só isso que nós temos que fazer. Então vamos honrar ele dia 7 de setembro. Todos nós. Aquele que não puder ir lá, faça uma oração em casa. Eu vou estar aqui, no meio desse mato aqui, ó. Isso aqui é um mato. Isso aqui é uma mata fechada, aonde eu estou. É, um monte. Aqui é um monte. Aonde eu venho fazer oração para o meu país, para as nossas autoridades, para as famílias, para os trabalhadores. Aonde eu estou aqui quase todo dia fazendo oração, orando a Deus, buscando a Deus, porque sei que a direção que o nosso país estava indo estava muito ruim. Eu vi aqui na Bíblia que nós estávamos vivendo uma coisa e a Bíblia estava falando outra. Pode me achar doido, pode me achar maluco, mas não. Estou aqui porque Deus me permitiu estar aqui. Eu estou aqui porque Deus me permitiu o conhecimento na Bíblia. Isso que eu estou falando com vocês, isso que eu estou falando para a nação, para os trabalhadores, para os empresários, não é coisa do meu coração, não. Pode ser até coisa do meu coração, mas foi eu que abri o coração para Deus e pedi a Deus que fizesse de mim um instrumento, que me usasse para me ajudar o meu país, ajudar as autoridades, ajudar as famílias, ajudar os necessitados, porque eu vi na palavra de Deus a direção que o nosso povo estava indo. Sabe qual que é a verdade do nosso país? Nós estávamos igual a ovelha na mão do Criador. Estava todo mundo indo para o matador, junto com o Criador. E Jesus estava ficando para trás, perdido. Jesus, a nação não queria nem saber aonde que está Jesus, ou quem é Jesus. Mas nós vamos mudar essa situação. Somente crê no Senhor Jesus. Somente entrega na mão dele e confia nele. Confia nele. Que o mais ele fará. Quem vai fazer é ele. Eu não. Quem sou eu? Eu não sou nada sem ele. Nada. O que eu sou sem ele? Nada. Tudo que eu posso ser, um instrumento nas mãos dele, ser usado por ele, instruído pelo Espírito dele. Por isso é que eu estou aqui, para que ele me dê sabedoria, para que eu possa entender as dificuldades do nosso país, das nossas autoridades, das famílias, dos trabalhadores, dos empresários. Você que ouviu e que assistiu este vídeo, por gentileza, tudo que você entendeu, conversa com o teu amigo, conversa com a tua família, conversa com o teu irmão, divulga. Porque eu tenho certeza que 90% do que eu falei faz parte da sua vida.
faz parte da sua família, faz parte do nosso país. Porque quem sou eu para ser 100%? 100% é só o Senhor Jesus, só Ele. Mas tudo aquilo que Ele pôr no meu coração, tudo aquilo que Ele pôr na minha boca, para falar, eu vou falar. Eu vou falar. E vocês vão ouvir. Vocês vão ouvir e vão entender e vão praticar. Sabe por quê? Porque é o melhor caminho. É o melhor caminho. Nós só vamos ser salvos na nossa vida, no nosso país. Nós só vamos salvar a nossa família o dia que nós começar a entender que as autoridades faz parte da nossa família, faz parte da nossa casa, da nossa vida, do nosso trabalho, dos nossos empresários. Sabe por quê? Porque são elas responsáveis pelo desenvolvimento do país, pelo crescimento da família, a dignidade do trabalhador. Não são elas que cobram o imposto dos empresários? Então, nós temos que colocar a autoridade lá que vai cobrar menos dos empresários, para que os empresários venham investir mais no nosso país. Nós temos que colocar a autoridade lá que vai investir na ciência, na tecnologia, nas escolas, nos alunos, para poder investir no futuro das crianças. Porque se nós perguntar qual é o futuro que tem o jovem no nosso país, qual que é a resposta que você acha que ele vai dar? Conversa com ele, que você vai entender o que ele vai falar, qual que é a expectativa que ele tem para o futuro dele. Nós temos que colocar uma autoridade lá que dê condição de nós ter estabilidade no trabalho, na família, na vida. Estabilidade com qualidade, Aonde nós vamos chegar na nossa casa para morar, nós vamos saber que temos uma vida digna, uma vida com alegria, com paz, com justiça, com amor. Nós vamos chegar na nossa casa, a família está toda alegre, toda feliz. Sabe por quê? Porque isso vem das autoridades, isso vem daquele governador que você colocou lá no governo, isso vem do prefeito que você colocou lá na prefeitura, isso vem do vereador que você colocou para legislar as suas necessidades, atender às suas necessidades. Nós vamos chegar na nossa casa, vamos sentar na mesa para jantar, para almoçar, que é a hora que chega as contas. Infelizmente é isso mesmo. Na hora que você está sentado na mesa para almoçar, para comer, que chega as contas, os cobradores. Além de chegar as contas, chega mais um para comer. Então, é nessa hora que nós temos que lembrar que as autoridades fazem parte da nossa vida. Porque a hora que chegar a conta, você vai falar, não tem problema não. O dinheiro está lá no banco. Aí você fala com a mulher, amanhã você pega o cartão, vai lá e paga a conta. Agora hoje, se nós fizer isso, nós pode fazer isso hoje? Nós pode fazer isso hoje? Não. Então pronto. Então vamos abrir o entendimento, Amanhã eu vou levantar cedo. Amanhã nós temos que entender que, olha aonde que as autoridades fazem parte da nossa vida. O seu filho clama para você e fala, ó, eu estou passando mal. Mas é o quê? Ah, não sei, está assim. Aí então vamos levar lá no médico. Aí você chega lá no médico e fala com o médico, ô doutor, eu vim cá trazer meu filho porque ele está passando mal. O que é o mal? Ah, não sei. Aí o médico conversa com ele, fala, vai lá, faz os exames, tudo, faz o diagnóstico, vem com a receita, entrega o remédio e fala, o remédio é esse aqui.
pode levar para casa, que está bem, vai ficar bem. Isso é a autoridade que nós colocamos lá na prefeitura, no governo, na presidência da República. Agora, hoje, nós podemos fazer isso? Não. Sabe por quê? Porque os médicos têm vergonha de atender a gente. Você chega lá para fazer uma consulta, só tem uma mesa e uma cadeira em volta do médico. Você não vê um aparelho tecnológico. Você não vê um equipamento de tecnologia. Você não vê o médico feliz. Eu vou dizer logo já de uma vez. Você não vê o médico feliz por estar ali. Sabe por quê? Porque não tem condição de trabalho. Porque não tem condição de atender a necessidade dos enfermos. Que há tantos enfermos, né? Há tantos. Se nós olharmos o nosso país, a nação inteira está doente. Está doente. Mas, infelizmente, é isso aí. Se nós olhar para os nossos filhos que vão para a escola hoje, o que os nossos filhos sabem? O que os nossos filhos aprendeu? Nada. Tudo que nossos filhos sabem é falar o que não deve, falar o que não aprendeu dentro de casa. Porque o mundo está aí para ensinar. O mundo já é do maligno. O maligno veio somente para matar, roubar, destruir e mentir. Por quê? Porque ele é o pai da mentira. Nós não ensinamos a mentir os filhos, mas os filhos parecem que têm escola de mentira. Tem escola para aprender o que não precisa. É isso que nós temos que mudar, gente. Vamos mudar o nosso entendimento, colocar na nossa mente que a autoridade é tudo que nós precisamos na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas empresas, na agricultura, na pecuária, não importa, numa estrada de rodagem, numa linha de trem de ferro, eu sei lá em quê, mas a autoridade em primeiro lugar, porque ela é instituída por Deus. Que tal? Vamos entender. Nós chegamos lá na igreja, vamos orar a Deus, buscar a Deus e pedir a Deus tudo isso que eu falei. Mas aí nós xingamos a autoridade, nós pedimos a Deus para tirar aquela autoridade, que aquela autoridade não vale nada. Nós pedimos a Deus para o avião cair com aquela autoridade. Nós pedimos a Deus para fazer isso ou aquilo com aquela autoridade. Será que Deus vai fazer? Não. Sabe por quê? Porque ela é uma autoridade instituída por Deus. Ela é uma autoridade instruída por Deus. E olha o que diz a palavra de Deus. Ai daquele que se opor contra uma autoridade minha. E aí, você vai se opor contra a autoridade de Deus? Sendo que ele é a maior autoridade do mundo? Sendo que ele fez o homem à imagem e à semelhança dele, podendo ser o seu imitador, tanto em obra como em palavra? Sendo que Deus instituiu o homem como autoridade? Sendo que Deus abençoou o homem autoridade? O que adianta nós orar a Deus e pedir a Deus para tirar aquele homem de lá? Adianta não. Nada. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar o entendimento. Antes de nós colocar uma autoridade lá, vamos orar a Deus e pedir a Deus para abençoar uma autoridade que tenha o coração puro e as mãos limpas, que tenha conhecimento e razão social e direitos humanos e que entra lá para atender as nossas necessidades. E aí, quando ela entrar lá, nós vamos continuar orando a Deus para que Deus abençoe ela, dê a ela sabedoria, porque a sabedoria, o entendimento e a ciência é dom que vem de Deus. Isso mesmo. Então nós vamos continuar orando a ela,
Sabe por quê? Porque o próprio Deus pede para nós orar para as autoridades. Orar para todo homem que esteja vestido de autoridade. Sabe por quê? Você acha que ele com o poder na mão, com dinheiro na mão, com tudo na mão, ele vai querer Deus para quê? Para que ele quer Deus? Se ele tem tudo, ele tem a lei a favor dele, ele tem plano de saúde, ele tem médico, ele tem dinheiro, ele tem poder, ele tem tudo. Ele vai pela misericórdia de Deus. E aí o médico atende ele, o mercado atende ele, todo mundo atende ele. Sabe por quê? Porque ele tem o cartão, ó, garantido pelo nosso dinheiro, pelo nosso imposto. Então que tal se nós orar a Deus, para que Deus abençoe ele, para que Deus tira do coração dele a enfermidade, a mágoa, a tristeza, a angústia, o desejo de vingança. Porque se nós olhar as nossas autoridades, é uma contra a outra, uma vingando a outra. A vingança é a coisa mais triste do mundo, e sendo que a vingança pertence a Deus. Deus é quem toma a vingança contra os seus adversários e reserva a indignação aos seus inimigos. É Deus que é tardio irar, mas grande poder. Que tal nós orar a Deus e pedir a Deus para tirar a depressão do corpo, da mente e do coração das nossas autoridades? Porque, assim como o corpo é morto sem espírito, a fé sem obra também é morta. Se você observar, as nossas autoridades não têm o Espírito Santo vivo, muito menos fé. A fé das nossas autoridades é morta. É por isso que Deus pede para que nós venhamos orar em favor das nossas autoridades. Por isso é que Deus pede. Porque se nós orar em favor delas, assim como Deus instituiu como autoridade, Deus vai tirar o que não agrada a ele do coração dela e vai abençoar ela. E sabe o que vai acontecer? Ela vai atender às nossas necessidades. Ela vai atender o nosso povo. Ela vai atender às vontades de Deus. E ela vai glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque ela não tem o coração sujo. Ela não tem o coração magoado com fulano ou com cicrano. Ela sabe que Deus pôs ela ali para ela fazer o que ela tem que fazer. Ela sabe que Deus não pôs ela ali para ela olhar o que o outro está fazendo ou o que o outro vai fazer. Ela sabe que Deus pôs ela ali para ela fazer o que agrada a Deus e que seja aprovado pela nação. É isso que nós temos que abrir o nosso entendimento. É isso que nós temos que fazer se nós quiser a nossa família feliz, se nós quiser morar numa casa bem-sucedida, se nós quiser ter estabilidade na vida, na família, no trabalho. Nós vamos ter que escolher melhor as nossas autoridades. Assim como nós já começou no presidente, que ele é a chave. Ele é a chave. Nós já tem ele que está do nosso lado. Nós já tem o exército que está do nosso lado. Nós já tem as autoridades armadas que está do nosso lado. Então, o que falta? É só nós confirmar dia 7 de setembro. Porque tudo que tiver que ser, vai ser. E o que tiver que ser, será. Já está determinado por Deus. Não precisa nós preocupar. É só nós ir buscar a nossa bênção. É só nós ir buscar. Não vai acontecer nada de mal com o nosso país e nem com o nosso povo. Nada. Porque Deus não vai permitir. Nada. O inimigo já perdeu as forças, o inimigo já caiu por terra. Porque se o inimigo não tivesse mais força do que Deus, Deus não teria expulsado o anjo Gabriel do céu. Aonde que está o inimigo? Se o inimigo tivesse mais força do que Deus, ele estava dominando o nosso país.
Por que que ele não dominou? Porque ele não tem força mais do que Deus. É só você olhar para os outros países vizinhos que você vai ver se ele tem mais força do que Deus. Aqui não, aqui ele não entra não. Aqui não. Aqui está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Você crê que está na mão de Deus? Está na mão de Deus. E Deus não vai permitir. Está tudo no coração do presidente, na mente. Está tudo, ó. Só vai ser esclarecido o que vai acontecer, o que vai ser feito. E o nosso país vai ser um país de exemplo para o mundo. Um exemplo de superação, de perseverança, de justiça, de amor, de fé. Porque a justiça de Deus vai reinar no nosso país, nas nossas autoridades, nas famílias, nos trabalhadores, em todo lugar vai haver justiça. Porque é Deus, está na mão de Deus. O que está na mão de Deus, ó, o homem não toma, o homem não tira. Então, que assim seja feita a vontade do Senhor Jesus. Se assim for, eu entrego nas mãos deles, a partir de hoje, que esse dia 7 de setembro seja o dia de uma nova dependência, de uma nova república. Que ele venha abençoar o nosso presidente, abençoar os seus ministros, abençoar toda a nação, dia 7 de setembro. Aquele que não puder ir na rua, faz uma oração em casa, pede a Deus, que Deus vai abençoar o nosso país, mas independente de tudo aquilo que o nosso país nunca teve na nossa vida. Que nós já somos abençoados pela independência da corrupção, pela independência da legião de maligna e potestade e pela independência de nós estar dominado pelo homem, pela falta de justiça. Então, dia 7, nós vamos, ó, só buscar a bênção. E eu vou estar aqui, nesse santo lugar, nesse santo monte, orando a Deus e buscando a Deus, para que Deus venha abençoar o nosso presidente, abençoar o nosso povo, abençoar a nossa nação, abençoar a todos. Porque Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Não há outro Deus igual a esse, nem no céu e nem na terra, que guarda a aliança e a misericórdia ao seu servo, que de todo o coração anda diante dele, porque tudo ele faz do agrado dele, para o louvor dele. Ele que não aceita a glória que vem do homem, nem dá a sua glória a outro, nem a sua honra à imagem de escultura. Que toda a glória seja dada a ele, no nosso país, no trabalho do nosso presidente, dos seus ministros, dos seus ministérios e do exército e de toda essa nação. Mas que ele venha levantar um novo judiciário no nosso país, um novo exército de homens valentes, de homens que tenha o coração puro e as mãos limpas, e que tenha conhecimento e razão social e direitos humanos, e que seja nas mãos do Senhor Jesus um instrumento abençoado por Ele, com todas as forças, com todo o poder, porque Ele é a fonte de água viva, aonde nós podemos renovar todos os dias, nas palavras dEle, no entendimento, na sabedoria, para que nós possamos ter entendimento nas nossas dificuldades e entender as nossas dificuldades e discernir o melhor, sem prejudicar o irmão, sem prejudicar o próximo, e fazer tudo aquilo que for do agrado dele, para o louvor dele. Então que nós sejamos abençoados por ele, na saúde, no amor, na prosperidade, para que nós venhamos alcançar a estabilidade com paz, com amor, com justiça, e ser abençoado por ele.
e aprovado pelo mundo, pelas nações e pelas autoridades. E eu vou fazer uma oração para que Deus venha abençoar o nosso Pai, o nosso país, o nosso presidente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó por nós, cada dia, nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz do Senhor Jesus seja com o nosso país, com as nossas autoridades e com toda essa nação, principalmente com as nossas famílias. Assim como o Senhor me enviou, eu também vos envio. Recebei o Espírito Santo, que pelo Espírito Santo seja protegido o nosso país, as nossas autoridades, as nossas famílias e toda essa nação, e renovado com todas as forças pelo teu poder a cada manhã, e restaurado na saúde, no amor, na família, ao anoitecer, e restabelecido, Pai, no entendimento, na ordem e na justiça do Senhor. Que o Senhor abençoa, Pai, o nosso país, abundantemente, abençoa a todos, sem fazer acepção, porque o Senhor não faz acepção e nem aceita suborno. Que todos nós sejamos abençoados pelo Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que assim seja feita a vontade do Senhor, se assim for, Pai. Em nome do Senhor Jesus.